Voltemos, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Depois daquele massacre, né, que foi a provinha de matemática financeira. Não, professor, não foi tão massacre assim não, né? Foi mais ou menos. Aqui e ali tinha uma questãozinha mais viável, né, um pouco. Mas havia algumas questões asterisco, sem sombra de dúvida, tá? E havia também os atalhos, né? Vocês viram aqui em 2, 3 questões, a gente ganhou muito tempo, né, seguindo pelos caminhos de atalho. Os caminhos de atalho importantíssimos para você ganhar tempo na hora da prova, né, da resolução. Em contrapartida, a prova de matemática financeira veio a de raciocínio lógico, que foi incomparavelmente mais tranquila, mais tradicional, mais fácil. Olha só essa questão 52 aqui, a primeira que nós vamos fazer aqui, vamos lá. Diz assim, João possui 6 pares de meias, todos de cores diferentes. Então são 6 pares de meias, todos de cores diferentes. Sabes que ele guarda suas meias misturadas em uma gaveta, sem agrupá-las em pares, tudo misturado. Certo dia ele tentou retirar suas meias no escuro, não estava apagada, né? E ele, né, preguiça de acender a luz, foi lá para garantir que ele pegou um par da mesma cor. Qual foi a quantidade mínima? Olha aí, minha gente, ó. Qual foi a quantidade mínima de meias que ele retirou da gaveta? A rigor, para essa questão ficar perfeita, ele teria que ter dito assim: qual foi a quantidade mínima de meias, né, que ele retirou da gaveta para garantir com certeza matemática, tá? A Exaf, quando coloca essa questão, ela faz assim, ó, com certeza matemática. Ah, isso aqui já caiu na Exaf? Caiu, já mais de uma vez, tá? Mais de uma vez, essa aqui, essa 52, a Fundatec se inspirou na Exaf, tá? Na Exaf, não era João, não, era o Hermes. E não eram meias, eram gravatas. Pronto. Foi essa a mudança, tá? Foi essa a mudança. Então, se ele quer tirar um par da mesma cor, e ele tem 6 pares de meias, então são 6 pares de meias, todos de cores diferentes, você tem que pensar que o João aqui é o sujeito mais azarado do mundo, tá? O mais azarado do mundo. Então você vai pensar o seguinte: a primeira meia que ele tirou foi uma meia branca. Ele quer um par da mesma cor. Se a primeira que saiu foi branca, a segunda só interessa se for branca. Mas suponha que a segunda que saiu foi preta, né? A terceira que saiu foi vermelha. A quarta que saiu foi azul. A quinta que saiu foi laranja. A sexta que saiu foi a roxa. Olha aí. Ele já tirou 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E saiu cada uma de uma cor diferente. Ele já conseguiu formar o par? Não, ele não conseguiu formar o par ainda. Tá? Porque ele tem um par. Ele tem um par de meias brancas, um par de meias pretas, um par de meias vermelhas, um par de meias azuis, um par de meias laranjas e um par de meias roxas. Eu que escolhi as cores. A questão só disse que eram cores diferentes. Eu escolhi aqui, tá? Ele tem um par de cada uma dessas cores. E nas 6 primeiras tentativas que ele fez, tirando meia por meia no escuro, né, saiu uma de cada cor. Ora, meus amigos, na 7ª e próxima meia que ele tirar, né, daquela gaveta, na 7ª e próxima meia que ele tirar da gaveta, ele necessariamente vai tirar uma meia de uma cor que já apareceu aqui. Por quê? Porque ele só tem esses 6 pares de meia. Então, na 7ª meia que ele tirar, obrigatoriamente, com certeza matemática, virá uma meia
de uma cor que já havia aparecido antes, tá? Virá uma meia de uma cor que já havia aparecido antes, tá certo? Então, qual é a quantidade mínima de meias que ele tem que tirar da gaveta para garantir, com certeza matemática, que vai pegar um par da mesma cor? 7. 7 meias. E isso aqui é uma teoria que os matemáticos chamam de a teoria das casas dos pombos, né? Teoria das casas dos pombos. Se você tem 8 pessoas, olha aí. Se você tem 8 pessoas, eu queria azul, não consegui. Se você tem 8 pessoas, e a semana tem 7 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, certo? Você pode garantir com certeza matemática, né? Suponhamos não, aqui, eu pensei numa ideia, mas é meio maluca. Não vai bater, não. Se cada pessoa... Como é, rapaz? Não, esquece, né? Eu estou pensando numa ideia aqui, mas não era bacana, não. Eu estava pensando na história do nascimento, né? Do nascimento. Vamos botar aqui outra ideia parecida. Mesma coisa. O ano tem quantos dias? 365. O ano tem 365 dias. Se você quer pegar duas pessoas que nasceram no mesmo dia, né? No mesmo dia do ano, para ter certeza matemática, que você vai ter duas pessoas que nasceram no mesmo dia do ano, você precisaria ter um grupo com, no mínimo, 366 pessoas. Se você pegar na rua, assim, aleatoriamente, e formar um grupo com 366 pessoas, você vai ter uma certeza matemática, né? Uma certeza matemática de que haverá duas pessoas, pelo menos duas pessoas, tendo nascido no mesmo dia, né? Pronto, é disso que vive o comércio, né? É disso que vive o comércio, né? Por quê, professor? Porque são milhões de pessoas, né, consumidores, aí, e todo dia tem alguém fazendo aniversário. Mas não é só um não, são várias pessoas, muitas pessoas fazendo aniversário na mesma data, né? Aí por isso que o comerciante conta que naquele dia alguém vai entrar naquela loja, sua loja, para comprar, né, um perfume do Boticário, para dar de presente para alguém. Vamos para frente. Essa foi a questão 52. A questão 53, ela diz assim, olha a questão 53 como é bacaninha, ó, fácil, rapaz, diz assim: Carlos, Flávio e Vladimir chegaram ao trabalho ao mesmo tempo, estacionaram seus carros lado a lado, tá? Estacionaram seus carros lado a lado e notaram que seus carros tinham modelos começando com as letras de seus nomes. Então, os nomes deles, ó, Carlos, Flávio e Vladimir. E os carros deles, Corsa, Fiat e Voyage. Então, Flávio disse: os modelos dos nossos carros começam com a mesma letra dos nossos nomes, mas nenhum dos três tem carro cuja primeira letra do modelo combine com seu próprio nome. Esta foi uma frase dita por quem? Dita pelo Flávio, né? E daí, respondeu o dono do Corsa. Com essas informações, pode-se afirmar que... Então, o nome disto é associação lógica, tá? O nome disso é associação lógica, uma questãozinha tranquila, né? Que se resolve fazendo uma tabelinha. Então, olha o nome dos rapazes, ó. Carlos, Flávio e Vladimir. Olha o nome dos carros: Corsa, Fiat,
Corsa, Fiat e Voyage. O que é dito aí pelo Flávio? O Flávio disse assim, ó. Nenhum dos três tem um carro cujo nome começa com a mesma letra da sua inicial. Então, o Carlos, letra C, pode ser dono do Corsa? Não. Esta é a informação que o Flávio disse, ó. Nenhum dos três rapazes tem carro cuja primeira letra do modelo combine com seu próprio nome. Então, o Carlos não é dono do Corsa, o Flávio não é dono do Fiat, porque aqui é F e aqui é F, e o Vladimir não é dono do Voyage, porque aqui é um V e aqui é um V. E aí, professor, onde é que eu vou encontrar outra informação? Tá? Onde é que eu vou encontrar outra informação? Você vai encontrar aqui, ó, preste atenção. Ó. Ele diz assim, ó, o Flávio faz uma declaração, o Flávio diz uma frase. E daí, respondeu o dono do Corsa. Então, o Flávio diz uma frase e outra pessoa responde. O Flávio diz uma frase e outra pessoa responde, fala, e daí? Quem é esta outra pessoa? A questão diz, é o dono do Corsa. Ora, se o Flávio é uma pessoa que fala uma coisa e outra pessoa, o dono do Corsa, responde, você conclui imediatamente que o Flávio não é o dono do Corsa. O Flávio e o dono do Corsa são pessoas diferentes. Portanto, o Flávio pode ser o dono do Corsa? Não. Se o Flávio não é o dono do Corsa, já temos aqui nesta coluna não e não. Cada uma das colunas tem que ter um S, um único S de sim. Quando você põe um S de sim, você complementa as demais casinhas com N de não. As demais casinhas da mesma linha e da mesma coluna com N de não. A segunda linha já tem não e não. Cada linha dessa tem que ter um único S de sim. E quando você põe um S de sim, você complementa as demais casinhas da mesma linha e mesma coluna com um N de não. E aqui em cima já tem não e não. Falta uma casinha só para o S de sim. E agora você já descobriu quem é dono, né, do seu respectivo carro. Já sabe quem é o dono de cada carro, tá ok? Nas alternativas de resposta, uma delas diz que o Vladimir, sim, é dono do Corsa. Letra B de bola, resposta da questão. Letra B de bola, resposta da questão. E aí, foi tranquilo? Foi fácil, minha gente? Foi tranquilo para todo mundo? Vamos lá. Questão 53 foi essa. Vamos para frente. Questão de número 54. Vai aparecer no visor. Ela diz assim: Fernanda, Juliana e Márcia estão em um baile de máscaras, dançando com seus respectivos namorados. Em certo momento, elas trocam entre si as máscaras e os acompanhantes. Cada uma está, olha a informação mais importante, cada uma agora está com a máscara de uma segunda e com o namorado de uma terceira. Cada um está com a máscara de uma segunda e o namorado de uma terceira. Então, por enquanto, nós já podemos, questão de associação lógica, mais uma questãozinha de associação lógica. Tá? A gente já pode começar aqui a fazer a nossa tabelinha, tá? Vamos ver se eu consigo aqui. A gente já pode fazer a nossa tabelinha. O nome das moças, vem para cá, elas são Fernanda, Juliana. Na prova você chama Fernanda de Fê, Juliana de Ju, tá? Para ganhar tempo, tá certo? E a terceira é a Márcia. Tudo bem? Aqui nós vamos fazer duas tabelas. Por quê?
porque nós temos 3 conjuntos de informação, 3. O nome das moças, as máscaras das moças e os namorados das moças. Então agora eu vou chamar pelas iniciais. F de Fernanda, J de Juliana e M de Márcia. E eu direi que nesta primeira tabela, estão os namorados. Então, quando tem esse F, é o namorado de Fernanda. Quando tem esse J, é o namorado de Juliana. E quando tem esse M, é o namorado de Márcia. Tá ok? E na outra tabela, vou fazer aqui ó, a marcaçãozinha para dividir uma tabela da outra. Na outra tabela, nós temos as iniciais também. F de Fernanda, J de Juliana, M de Márcia, tá ok? M de Márcia. E agora aqui, o que nós temos são as máscaras, tá? Aqui é a tabelinha das máscaras. Então, nesse caso, esse F significa a máscara da Fernanda. Esse J, a máscara da Juliana. Este M, a máscara da Márcia, tá ok? Então, depois que elas misturaram tudo, o que aconteceu? A Fernanda não ficou mais com o namorado dela própria, e a Fernanda não ficou mais com a máscara dela própria. A Juliana não ficou mais com o namorado dela própria, a Juliana não ficou mais com a máscara dela própria. E finalmente aqui a Márcia não ficou mais com o próprio namorado e a Márcia não ficou mais com a própria máscara. Tá ok? Por enquanto o que nós temos é isso. Aí a questão continua bem daqui. Olha lá. A pessoa que está com a máscara de Fernanda, onde é que está aqui na nossa tabela a máscara de Fernanda? A máscara de Fernanda está aqui, ó, é nessa coluna. A máscara de Fernanda é nessa coluna. Quem está com a máscara de Fernanda, por enquanto, nós só sabemos que não é a própria Fernanda. Então, necessariamente, quem está com a máscara da Fernanda, ou será a Juliana, ou será a Márcia. Quem está com a máscara de Fernanda, ou será a Juliana, ou será a Márcia. E aí ele diz assim, esta pessoa que está com a máscara de Fernanda, uma dessas duas, está também com o namorado de Juliana. Ora, dessas duas aqui, que podem ser as pessoas que estão com a máscara de Fernanda, uma delas está com o namorado de Juliana. O namorado de Juliana é essa coluna aqui do meio. E nós já sabemos que não é a Juliana. Ah, professor, então a pessoa que está com a máscara da Fernanda, uma dessas duas, tá? E está com o namorado da Juliana. Se não é a própria Juliana, então necessariamente será quem? A Márcia. Aí você conclui, então, sim, é a Márcia que está com a máscara da Fernanda e sim, é a Márcia que está com o namorado da Juliana. Será que ficou claro para todo mundo? 22 horas 25 minutos. Pode ser que alguém já esteja aqui, meio assim com a cabeça meio rodando. Vamos lá de novo, bem rápido, bem devagarinho. Ó. Vamos lá. Nós já sabíamos que a Fernanda não está com a própria máscara, a máscara da Fernanda. Então, quem está com a máscara da Fernanda, ou é a Juliana, bem aqui, ou é a Márcia, bem aqui. Ocorre que a questão diz que esta pessoa que está com a máscara da Fernanda, ela está também com o namorado da Juliana. Ora, a Juliana não está com o próprio namorado. Então, sobrou quem? Sobrou a Márcia. A Márcia é esta pessoa que está, então, com a máscara da Fernanda, consequentemente, ela está com o namorado da Juliana. Quando você coloca o S de sim,
as demais casinhas da mesma linha e da mesma coluna recebem o N de não. Aqui já temos não e não, a última casinha é para receber o S de sim. Quando você bota o S de sim, completa a mesma coluna com N de não, aqui já temos não e não, aqui no meio vem um S de sim. E aqui embaixo temos um S de sim, então você completa a mesma linha e a mesma coluna com N de não, já temos aqui não e não, S de sim, botou o S de sim, completa a mesma coluna com N de não, aqui já temos não e não, falta ali no meio uma casinha só para receber o S de sim. E com isso, nós terminamos de colocar todos os N's e todos os S's. Tá? Todos os N's e todos os S's. Já sabemos quem está com a máscara de quem e quem está com o namorado de quem. Na letra C de casa, você encontra a informação que diz: Juliana está com o namorado de Fernanda. É verdade isso? A Juliana, sim, está com o namorado de Fernanda. Portanto, letra C de casa, resposta da questão. Tá? Letra C de casa, resposta da questão. A Bruna está perguntando se a maioria aqui já conhece algum curso daqui. Daqui de onde, rapaz? Se for do Olá Amigos, né? Você está conhecendo agora o Olá Amigos, Bruna? Se for o caso, seja bem-vinda, tá? Vamos lá. Ou era aqui de Porto Alegre? Não sei, eu perdi aí o meado da conversa. Questão 54, C de casa. Ficou claro para todo mundo? Sim? Vamos lá. Agora, questão 55. Esta 55 vai caber mudança de gabarito, tá certo? Vai caber mudança de gabarito. Porque o gabarito que a questão informou como gabarito oficial, tá? Não é a resposta correta da questão. Ela diz assim, ó. Ela diz assim: Luiz, Manuel e Clóvis são 3 amigos, cujas profissões são motorista, porteiro e faxineiro. Então, são 3 pessoas, cada uma com a sua própria profissão. Mas não se sabe ao certo qual é a profissão de cada um deles. Tá? Aí a questão diz assim: sabe-se, no entanto, que apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. E aí 3 afirmações são feitas, 3 afirmações são proferidas, tá? 3. A primeira diz assim: Luiz é motorista. Luiz, motorista. A segunda afirmação diz: Manuel não é faxineiro. Manuel não faxineiro. E a terceira informação diz: Clóvis não é motorista. Clóvis não motorista. Clóvis não motorista. Olha lá, né? E aí ele quer saber quais são as profissões de Luiz, Manuel e Clóvis. Qual é a informação crucial do enunciado? Apenas uma das seguintes afirmações é verdadeira. Este assunto aqui, dentro do raciocínio lógico, eu costumo chamá-lo de verdades e mentiras. Nós temos 3 afirmações. Sabemos que delas 3, apenas uma é verdadeira, mas de antemão não sabemos qual declaração é verdadeira e qual é mentirosa. É por isso que eu chamo verdades e mentiras. Se eu não sei de antemão qual é que está dizendo a verdade e qual é mentira, vamos criar hipóteses. E neste caso, haverá 3 hipóteses possíveis. O que eu sei é que apenas uma declaração dessas 3 é verdadeira. Se a verdadeira for a primeira declaração, então as 2 outras
são mentira e mentira. Se a verdadeira for a segunda declaração, então as outras duas são mentira e mentira. Porém, se a verdadeira for a terceira informação, as outras duas vão ser mentira e mentira. Dessas três hipóteses, apenas uma resolve a questão. Só existe uma hipótese boa, tá ok? Nós temos então que testá-las de uma por uma. Nós vamos testá-las de uma por uma. Começando aqui pelo teste da primeira hipótese. O que significa testar uma hipótese, professor? Testar uma hipótese é extrair as conclusões desta hipótese, tá ok? Extrair as conclusões dessa hipótese. Olha como é fácil, ó. Teste da primeira hipótese. De acordo com essa primeira hipótese, a primeira declaração é verdadeira. Luiz é motorista. Verdade. Conclusão. Luiz motorista. Segunda frase. Manuel não é faxineiro. De acordo com esta hipótese, esta frase é uma mentira. Se é mentira que Manuel não é faxineiro, qual é a conclusão? A conclusão é que o Manuel é faxineiro. Ponto. Terceira frase. Clóvis não é motorista. De acordo com esta hipótese, esta frase é uma mentira. Se é mentira que o Clóvis não é motorista, a verdade então é que o Clóvis será o quê? O Clóvis será motorista. Vamos analisar as conclusões desta primeira hipótese. Ah, professor, estou vendo aqui que de acordo com esta primeira hipótese, o Luiz é motorista e o Clóvis também é motorista. Pode isso? Não, isto não pode. São três amigos, cada qual com uma profissão diferente. Se esta primeira hipótese nos conduziu a um resultado que apresenta dois amigos com a mesma profissão, você dirá, esta primeira hipótese não é a hipótese boa, tá? Não é a hipótese boa, não é ela que resolve a questão, tá ok? E agora, vamos lá. Vamos testar a segunda hipótese. Se você quiser, já pode até apagar aqui a primeira hipótese, tá? Pode até apagar aqui a primeira hipótese, porque ela já foi descartada. E vamos agora testar a hipótese número 2. Vamos testar a hipótese número 2. Testar a hipótese, conforme vocês já sabem, significa extrair as conclusões daquela hipótese, tá ok? Significa extrair as conclusões daquela hipótese. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Na hipótese 2, não, eu vou voltar, né? Eu vou ter que achar espaço em outro lugar, eu quero deixar assim. Vou testar a hipótese 3 logo, tá? Para mostrar para vocês que a hipótese 3 também não serve para nós. A hipótese 3, ela diz assim, ó. Vamos testar a hipótese 3, tá ok? A hipótese 3. De acordo com a hipótese 3, a primeira frase é mentira. Mentindo, alguém disse, Luiz é motorista. Se isso é mentira, a conclusão é que o Luiz não é motorista. A segunda frase, de acordo com essa terceira hipótese, a segunda frase também é mentira. Mentindo, alguém disse que o Manuel não é faxineiro. Se isso é mentira, a conclusão que você tira a respeito do Manuel é que ele é faxineiro. Faxineiro. A terceira frase, de acordo com essa hipótese, é verdade, é verdadeira. Dizendo a verdade, alguém declarou que o Clóvis não é motorista. Conclusão, o Clóvis não é motorista. Agora, vamos pensar juntos, tá? Vamos pensar juntos. Nós só sabemos, por enquanto, que o Manuel é o faxineiro. Agora pense aqui a respeito do Clóvis. Se o Clóvis não é motorista,
Se o Clóvis não é motorista e o Clóvis também não é faxineiro, porque quem é o faxineiro é o Manuel, então restou que o Clóvis tem que ser o quê? Porteiro. Olha aí de novo, ó. Se o Clóvis não é motorista e ele também não pode ser o faxineiro, porque o faxineiro é o Manuel, o Clóvis teria que ser então o porteiro. Mesmo raciocínio aqui para cima. Se o Luiz não é motorista e o Luiz também não pode ser o faxineiro, não pode ser o faxineiro, porque o faxineiro é o Manuel, o Luiz teria que ser quem? Teria que ser o porteiro. Pode haver dois porteiros? Não, não pode haver dois porteiros. Tá? Outro raciocínio é, o Manuel é o faxineiro, o Clóvis é o porteiro, e o Luiz tinha que ser o quê? O motorista. Mas a frase está dizendo, Luiz não é motorista. Então haveria aqui um paradoxo. Luiz não pode ser o motorista, pode ser o motorista e deixar de ser ao mesmo tempo. A hipótese 3 não é a hipótese boa. Sobrou a hipótese 2, que é a hipótese boa, tá certo? E de acordo com essa segunda hipótese, vamos testar aqui agora só a segunda hipótese, tá? Eu vou colocar aqui só a segunda hipótese agora, para a gente ter esse espacinho aqui para resolver tudo aqui nessa página. Olha a hipótese 2, a hipótese do meio. A verdade está aqui na declaração do meio, as outras duas mentirosas. Tá? Então, olha essa aqui, começando daqui, ó. Luiz é motorista, mentira. Conclusão, Luiz não é motorista. Na do meio, Manuel não é faxineiro, verdade. Conclusão, Manuel não é faxineiro. Terceira frase, mentira. Clóvis não é motorista. Se isso é mentira, a verdade a respeito do Clóvis é que o Clóvis, ele é motorista. Agora pense comigo. Se é verdade que o Clóvis é motorista, tá? E o Manuel não é faxineiro, se o Manuel não é faxineiro, e também não é motorista, porque o motorista já é o Clóvis, então se o Manuel não é faxineiro e também não é motorista, é porque o Manuel é o porteiro. O Manuel é o porteiro. E se o Clóvis é motorista, o Manuel é o porteiro, sobrou para o Luiz ser o quê? O faxineiro. O Luiz é o faxineiro. Não houve nenhum choque de conclusões, não houve nenhum conflito nesta segunda hipótese. A segunda hipótese é a hipótese boa, é ela que resolve a questão, e a conclusão final a respeito de Luiz, Manuel e Clóvis é que o Luiz é faxineiro, Manuel é porteiro e Clóvis é motorista. Faxineiro, porteiro e motorista, letra A, resposta da questão, e não letra E, como a questão está, como a Fundatec está afirmando ser, tá? Essa questão, então, deve, sim, mudar de gabarito, para o gabarito correto, que é a letra A. Vamos para frente, essa foi a 55. A 56, ela diz assim, ó, 5 amigos. Aí entrou aquela, né, a velha e boa estrutura lógica, tá certo? A velha e boa estrutura lógica. Sabe-se que se André estudou, então Bernardo foi aprovado. Então Bernardo foi aprovado. Se Carlos foi aprovado, então André estudou. Se Danilo não estudou, se não Danilo, então Eduardo também não estudou. Não Eduardo. Se Danilo estudou, então
Carlos foi aprovado. Carlos. Sabe-se que Eduardo estudou. Eduardo sozinho, proposição simples. Eduardo estudou. Eduardo. Olha aí que beleza, ó. A proposição simples é o início da resolução, dizemos que ela é sempre verdadeira. Se é verdadeiro o Eduardo, bem aqui não Eduardo será falso. Estamos diante de uma estrutura condicional, cuja única situação inadmissível é a presença dela, da Vera Fischer. A Vera Fischer, conforme já sabemos, não pode aparecer na estrutura condicional. Se a Fischer já está aqui na segunda parte, a Vera não pode aparecer aqui no início. Não Danilo, isso tem que ser verdadeiro. Se não Danilo é verdadeiro, né? Se não Danilo... Aliás, desculpem, né? Acabei de fazer uma besteira. Eu falei a coisa certa e concluí errado. Ó. Se a Fischer já está aqui, a Vera não pode aparecer no início, porque senão ficaria configurada a situação. Verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. A Vera Fischer não pode aparecer. Portanto, se a Fischer já está na segunda parte, a Vera não pode vir para o começo. Aqui tem que ser falso. Não Danilo, falso. Aqui embaixo, Danilo sozinho, portanto, verdadeiro. A Vera está no começo da condicional. A Fischer não pode vir para o final. Carlos sozinho, verdadeiro. Repetindo a dose, aqui em cima, Carlos sozinho, verdadeiro. A Vera está no início, a Fischer não pode aparecer no final. André sozinho é verdadeiro. Repete a dose logo aqui em cima. André sozinho é verdadeiro. A Vera está no início, a Fischer não pode vir para o final. Também tem que ser verdadeiro que o Bernardo foi aprovado. Olha aí, minha gente, ó. Você agora já colocou todos os Vs e todos os Fs, só tem agora que comparar com a resposta da questão, tá ok? Com as alternativas de resposta, para você encontrar aqui na letra E, que é verdade que o Bernardo foi aprovado. Bernardo foi aprovado? Verdadeiro. Essa questão tinha uma pegadinha. Qual era a pegadinha? Porque algumas pessoas traziam consigo a informação que ela estudou ou não estudou. Outras pessoas tinham consigo a informação de foi aprovado ou não foi aprovado. E nas alternativas de resposta, o elaborador misturou essas informações para ver se confundia alguém, tá certo? Então dê uma olhadinha aqui, ó. Não Eduardo é falso. Se não Eduardo é falso, a verdade é Eduardo. Aí tem uma opção que fala, Eduardo foi aprovado. Aí você na pressa podia chegar aqui e marcar a letra C de casa. Porque a verdade é Eduardo, mas a informação referente ao Eduardo, é se ele estudou. Eduardo não estudou. Não é se o Eduardo foi aprovado ou não. Era uma pegadinha, tinha que ficar muito atento aqui, tá? Esse elaborador aqui, viu? Ele é daqueles que gostam de colocar uma casca de banana bem colocada aí na sua frente, tá certo? Essa foi a 56. Vamos para a 57? A 57 diz assim, mais uma de estruturas lógicas, mais uma tranquilo. Se está chovendo, se chove, então a TV não está ligada. Não TV. Ou a TV está ligada, ou TV, ou João não gosta de TV. Não, João. Ora, João gosta de TV. Proposição simples. É o início da nossa resolução. A proposição simples é aquela que você vai chegar aqui e dizer é verdadeira. Se João sozinho é verdadeiro, não João é falso. Aqui estamos diante da disjunção exclusiva. Ou na disjunção exclusiva,
as duas partes têm que ter valores lógicos distintos. Se a segunda parte é falsa, a primeira parte tem necessariamente que ser verdadeira. A TV está ligada? Verdade. E que ela não está ligada? Isto aqui é falso. Estrutura condicional. Quem não pode aparecer é a Vera Fischer. Se a Fischer está na segunda parte, a Vera não pode estar aqui na primeira. É falso que chove. Terminamos de colocar os V's e os F's nas alternativas de resposta. Você encontra a C de casa que diz: não está chovendo. Olha aí, ó. É verdade que chove? Não, falso. Não está chovendo. E a TV está ligada. Aqui, ó, TV está ligada. Então você marca letra C de casa, resposta da questão 57. Essa daqui também estava muito fácil, bem tranquila, para quem já estudou raciocínio lógico comigo aqui no Olá Amigos, tá? Questão 58. Uma vidraça de uma escola foi quebrada, parará, parará, parará. O enunciado começa bem aqui, ó, bem aqui. Se Cláudio é inocente, então Gerson é culpado. Vamos criar uma legenda. Se eu botar só o nome da pessoa, é porque essa pessoa é inocente, tá? Cláudio. Se Cláudio, então Cláudio é inocente. Se eu colocar um não, a negação, antes do nome da pessoa, é porque ela é culpada, tá ok? Criamos essa legenda. Se Cláudio é inocente, então não Gerson, ou seja, Gerson é culpado. Segunda frase. Ou Marcos é culpado, ou não Marcos, ou Gerson é culpado, não Gerson. Mas não os dois. Quando ele fala mas não os dois, ou então mas não ambos, ele está dizendo que essa disjunção é realmente uma disjunção exclusiva. Se uma parte for verdadeira, a outra necessariamente terá que ser falsa. E a última frase nos diz que Marcos não é inocente, ou seja, Marcos é culpado, não Marcos. Proposição simples, portanto, aqui está o início da questão. Não Marcos, isto é verdade. Você repete a dose aqui, não Marcos, isto é verdade. Na disjunção exclusiva, os valores lógicos têm que ser distintos. Se a primeira parte é verdadeira, a segunda tem que ser falsa. Não Gerson, isto é falso. Repete a dose aqui em cima, afirmando que não Gerson é falso. Estamos aqui com a estrutura condicional. Se a ficha está na segunda parte, a Vera não pode aparecer aqui na primeira. É falso que o Cláudio é inocente. Então, quais são as conclusões às quais nós vamos chegar? É falso que o Cláudio é inocente. Então, o Cláudio, ele é culpado, tá? É verdadeiro que o Marcos... Aliás, é falso que o Gerson é culpado. Se é falso que o Gerson é culpado, é porque o Gerson é inocente, tá? E finalmente aqui, sobre o Marcos, é verdadeiro que o Marcos é culpado. Marcos é culpado. Aqui estão as nossas conclusões. Existem dois culpados aqui nessa história. Quem são? Cláudio e Marcos. Cláudio e Marcos são culpados. Letra E, resposta da questão. Olha aí, 3 questões em sequência, 3 questões bem tranquilas, tá? E as 2 saideiras de hoje também são questões tranquilas. Já estamos nos aproximando aí das 23 horas e você acompanhando aqui atentamente, sem dormir nada aqui no Olá Amigos. Mostra aí para mim o chat aí para eu ver quantas pessoas ainda estão acordadas essa hora da noite, rapaz, né? Olha aí quanta gente. Questão 59. O próximo número da sequência é... essa daí bastava um pouquinho de atenção. 32
depois vinha 63, depois 125, depois 249. Quem era o próximo elemento aqui da lista? Então, você procura encontrar a relação entre esses dois primeiros, 32 e 63. Aí você pensa, se eu pegasse esse 32 e multiplicasse por 2, né, daria igual a 64. Então, para eu chegar ao 63, eu teria depois que subtrair de 1. Subtraía de 1 e dava 63. Então, as duas operações matemáticas que nós enxergamos aqui logo de cara foi, pega o elemento, multiplica por 2 e subtrai por 1. E aí eu caio no próximo elemento. Vamos ver se essas duas operações elas se aplicam ao restante da sequência. Multiplicar por 2 e subtrair de 1. Vamos ver. 32 vezes 2, 64. Menos 1, 63. Chegamos aqui no segundo elemento. Vamos lá. 63 vezes 2 é 126. 126 menos 1 é 125. Está dando certo, professor. Então, matamos a charada. Vamos para frente. 125 vezes 2 é 250. 250 menos 1 é 249. A esta altura do campeonato, você não tem mais nenhuma dúvida de que encontramos a relação lógica dessa sequência. Tá? 249, finalmente, 249 vezes 2 é 498. 249 vezes 2 é 498. 498 menos 1 nos fará chegar aqui a 497. Letra A, resposta da questão. Essa aqui, o elaborador está dizendo assim, pelo amor de Deus, ganhe o ponto, né? Ganhe o ponto, não perca esse ponto não, por gentileza, tá? Vamos lá. Para a saideira de hoje, viu, minha gente, que eu já estou aqui. Eu estou só o que restou de mim, viu? Hoje é quinta-feira, uma semana puxada, vocês nem imaginam. Questão 60, vamos lá. Tá? Questão 60, ela diz assim. A 60, ela diz assim. Em uma caixa havia várias bolas coloridas. Essa aí foi fácil, né? Sendo 8 bolas pretas. Vamos anotando aqui, ó. 8 bolas pretas. 7 bolas amarelas. 4 bolas vermelhas. 3 bolas azuis. E 2 bolas brancas. 2 bolas brancas. Olha aí, ó, como é que funcionava a coisa, né? Aí a questão diz, retirando-se 4 dessas bolas. Você vai retirar 1, 2, 3, 4 dessas bolas, tá? Sabendo que nenhuma delas era preta, então já podemos eliminar as pretas aqui, ó. Não vai sair nenhuma preta, já pode eliminar. Nenhuma delas era branca, já podemos eliminar essas brancas aqui. Não vai sair mesmo, então não adianta estar lá, estar naquela caixa, não vai sair. Nenhuma delas era amarela, também não vai sair nenhuma delas amarelas, tá ok? Vamos lá. Pode-se afirmar que, vejam, são 3 bolas azuis, não são? Se sair uma bola azul, bem aqui, azul. Se sair uma bola azul, bem aqui. Tá? E se sair uma outra bola azul, bem aqui, você esgotou as bolas azuis, todas 3. Sim ou não? Sim. Vejam que eliminando aquelas bolas que não vão sair, que nós já temos certeza que não vão sair, nosso conjunto universo se resumiu a esse, ó.
O nosso conjunto universo se resumiu a isso: 4 bolas vermelhas e 3 azuis. Se saírem as 3 bolas azuis, tá? Acabaram-se as bolas azuis que estavam na urna, né? Então, do nosso conjunto universo reduzido, né, só vão sobrar bolas o quê? Vermelhas. Então, com toda certeza, com certeza matemática, pelo menos alguma bola vermelha necessariamente vai sair. É o que está dito na letra A. Pelo menos uma dessas bolas é vermelha. Olha aí, dessa provinha de raciocínio lógico, eu não fiz completa, mas fiz quase toda, né? Muitas questões davam para você fazer e fazer em pouco tempo, né? Dava para fazer ligeiramente. Então, se serve de dica para quem vai fazer essa prova da Fundatec aí dos próximos dias. Essa prova de vocês também vai ter matemática financeira, raciocínio lógico, não é assim? A dica é, começa pelo raciocínio lógico. Nós já vimos que a Fundatec, elaborando questões de raciocínio lógico, ela é mais amena, né? É mais tranquila. Questões mais rápidas, questões mais fáceis, questões mais simples. É lógico que tudo aí exige um estudo prévio, que você tenha se preparado, que você tenha realmente se dedicado aos seus estudos. Mas, inegavelmente, no raciocínio lógico, pelo menos nessa prova que tivemos há poucos dias, a Fundatec no raciocínio lógico é mais tranquila. Comece pelo raciocínio lógico, que você já vai garantir muitos pontos, já vai ficar bem mais tranquilo para enfrentar as questões de matemática financeira. Quando for para a prova de matemática financeira, comece a usar todo o bom senso do mundo para saber qual é a questão que você vai fazer e qual é a questão que você vai pular, tá ok? Outra dica, não esqueça de olhar para as tabelas financeiras que serão fornecidas na prova, porque a depender das tabelas financeiras que sejam fornecidas, você vai ter mais facilidade para resolver uma questão ou outra, tá joia? E do mais, meus amigos, eu só desejo a vocês todos excelentes provas daqui para frente, seja nessa da Fundatec, seja qualquer outro concurso. O Olá Amigos está aqui de portas abertas para vocês, sempre tentando melhorar, sempre tentando fazer com que vocês se capacitem a em menos tempo conseguir a aprovação de vocês, de cada um, tá ok? Muitíssimo obrigado aí pelo carinho. Sejam bem-vindos. Quem chegou hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à nossa casa, tá ok? Não deixem de conhecer melhor todos os nossos cursos. Tornem-se alunos amigos. Você paga pouquinho por mês e tem aí direito a um zilhão de maravilhosas aulas para vocês se prepararem, tá? Com eficiência, com qualidade, com excelência. Muitíssimo obrigado a todos, tá? Um forte abraço, até a próxima e fiquem com Deus.